Bem melhor, hein, pessoal? Bom, atrás de mim, o Cadete GSI 93 do Gilberto. O Gilberto já é um cliente bastante antigo, já vem aqui fazer manutenção comigo há muito tempo. Dessa vez aqui, ele veio resolver esse problema chato dessa correia. Vocês que já acompanham o canal devem imaginar que eu vou colocar uma 5PK 1515. Para quem não sabe do que eu tô falando, é uma correia maior e a gente dá uma passada melhor ali para ela abraçar melhor a polia do alternador e parar com essa frescura de ficar fazendo barulho, porque essa correia aqui é nova, tem pouquíssimo tempo de uso e já está apresentando esse barulho. Mas essa correia que eu vou colocar, 5PK 1515, resolve o problema. Enfim, é melhor vocês verem um vídeo dedicado a isso, que eu vou deixar aí no card e na descrição, e aí vocês se orientam por lá, porque tem todo o desenho de como passar a correia, fica muito mais simples. Tem mais duas coisas que eu preciso fazer nesse carro. O painel digital está com a iluminação bem fraquinha, para ver durante o dia está muito ruim. É um painel digital personalizado com LED branco, mas com a grafia original. Então ele ficou amarelo mais pálido, só que a gente vai colocar um backlight ali para iluminar muito bem, porque a esposa do Gilberto está reclamando que durante o dia ela não enxerga absolutamente nada no painel. E realmente é bastante ruim. O Gilberto já está um pouco mais acostumado com o carro, então ele tem menos dificuldade, mas com certeza depois que a gente colocar um backlight ali, deixar o painel bem iluminado, ele vai perceber que ele estava sofrendo para dirigir o carro durante o dia. E a outra coisa que a gente vai fazer de manutenção aqui, que provavelmente eu não vou conseguir gravar, vou ter que deixar para uma próxima oportunidade, é a sangria do freio. A gente vai trocar esse fluido de freio, que já deve ter aí quase que 2 anos. O ideal é sempre você trocar entre 1 e 2 anos, porque o fluido de freio ele é higroscópico, ele absorve a umidade do ar. O reservatório de fluido de freio ele tem um pequeno furinho ali, porque quando você pisa no freio, o fluido abaixa e volta, ele tem que ter uma pequena entrada de ar. Então aquele ar ali tem umidade, acaba que o fluido de freio absorve essa umidade vai indo para a tubulação, vai lá para as pinças de freio, né, vai para as pontas e acaba enferrujando as peças, e aí a manutenção é muito mais cara, acaba dando vazamento. A maioria dos vazamentos acontecem por conta do fluido de freio velho, já com água começa a oxidar, desde cilindro mestre até tubulação e as pinças ou tambor, quando é o caso lá com cilindro de roda e tudo mais. Eu vou deixar para gravar essa sangria de freio numa outra oportunidade, num vídeo mais dedicado a isso, explicando todos os detalhes ali. Não é tão difícil, mas é legal explicar muito bem. Enfim, chega de falar, vamos dar uma olhadinha no painel digital como tá. Bom pessoal, como vocês podem ver, a configuração da câmera do celular tá fixa. Estou mirando lá para fora e o branco fica estourado. E se eu jogar aqui para dentro, ele não clareia, tá? Então não está reagindo aí com a luz, tá fixo. E as configurações, tá com ISO de 400 e tá com velocidade de 1/40. E é essa impressão que vocês têm do painel. Só para efeito de comparação, olha o check control como aparece bem. O computador de bordo tá precisando de uma manutenção, tá sem lâmpada. O som aqui, ó, aparece até que bem, mas o painel digital bem ruim, né? Vocês percebem até pela condição das lâmpadas aqui embaixo, as luzes espia, olha como elas ficam bem mais fortes que o painel. Esse painel está montado com 2 plaquinhas Cobe, que já estão meio velhinhas aí, estão um pouquinho abaixo da luminosidade normal, mas enfim, não dá para tirar muito mais de iluminação com essas plaquinhas do que isso, tá? Vou desligar a chave. É isso aí, ó. Tá bem ruim. Eu vou ligar o carro para vocês verem que não é um problema de uma bateria mais fraca. Olha, o alternador ali subiu bem. Tá vendo? Esse carro tá com um alternador de 120 amperes, inclusive. Tá aí, ó. Não dá pra ver quase nada. E por que eu fiz essa gravação nesse modo fixo aqui e não estou clareando para vocês enxergarem melhor? Porque esse barulho que vocês ouviram é o som aqui, quando você liga no pós-chave ele faz um barulho estranho. Porque depois eu vou gravar o painel mais ou menos no mesmo horário do dia, tá? Com mais ou menos a mesma condição de luz aqui externa e com a mesma configuração no celular para a gente ter um antes e depois na claridade. Então seria legal também pegar essa cena aqui, ó, que dá para ver o volante, dá para ver o tabelieiro aí, dá para ter uma noção
melhor. Aí fica um comparativo mais interessante. E é isso aí, vamos dar um trato nesse painel. O teto solar tá com o vidro fechado, mas ele tá aberto do mesmo jeito que tava ontem. E o tempo tá bem parecido com ontem. Não tá totalmente fechado, mas tá bem nublado. Só que não dá pra ver o céu direito porque a câmera tá fixa, que não tá compensando. Senão ela ia escurecer e você ia ver o céu. Se eu colocar aqui embaixo, por exemplo, ó, não vai clarear. Tá certo? Do mesmo jeito que tava ontem. E é só não tiro o print aqui porque não dá. Eu percebi que você tenta tirar o print, pelo menos nesse celular aqui, de cima da câmera, com a câmera aberta, gravando, dá erro e a imagem fica uma imagem preta, não sei porquê. Mas enfim, ISO de 400, 1/40 de velocidade, tá? Eu vou ligar o painel, ele vai ficar bem forte, vai ficar até uma luz ofuscante aí na câmera, porque eu regulei a câmera nessas condições que eu acabei de falar para vocês. Eu escolhi um meio termo entre os dois para aparecer o painel mais fraquinho e para depois aparecer esse painel iluminado aqui. Então com os vidros abertos, passando muito carro, muita moto, é complicado. Mas vamos lá. Ficou ofuscante exatamente porque o celular está fixo numa condição em que ele fica muito claro. Olha a minha mão aqui como ficou bem claro. Como eu falei para vocês, para poder gravar o painel anterior, para poder ter um antes e depois, tá? O reostato funciona, para quem não conhece, é essa rodinha aqui que aumenta e diminui a luminosidade do painel. Só que no painel digital ele só funciona quando você liga o motor, ou seja, você tem sinal de RPM e você está com a luz de farol aqui, ó, a chave de farol ou na posição de lanterna ou na posição de farol. Alguns lugares o pessoal chama de meia luz, mas você tem que estar na posição 1 ou na posição 2, não pode estar na posição 0, senão automaticamente ele cancela a funcionalidade do reostato. Então eu vou ligar o carro, nem sei se está no mínimo, se está no máximo, aqui a gente vai descobrir. Se ele der uma diminuída na luminosidade a hora que o carro entrar em funcionamento, não. Eu vou ligar primeiro, depois eu ligo aqui a chave. Então vamos lá. O carro tá frio ainda, vai ficar mais aceleradinho aí. Tá no mínimo. Então eu vou passar aqui pro máximo para vocês verem. Já dá uma boa diferença. Obviamente ele não fica tão fraco quanto o sistema original com lâmpada, até porque esse conjunto de backlight aqui é bem mais forte que a lâmpada. Esse aqui é o máximo que eu tenho. Ele é bem forte mesmo. E ele não fica absurdamente mais forte que a lâmpada, mas ele fica mais forte, fica mais claro. Então ele não diminui tanto quanto diminuem as lâmpadas incandescentes. Nessa opção aqui, a opção que é um pouquinho menos intenso, que é bem próximo do original mesmo, aí ele já diminui bastante. Tá? Ainda não troquei a correia, como vocês podem ouvir o barulho aí. Tá certo? Então vou aumentar e diminuir. Para vocês verem que quem não conhece, que só funciona com a chave na posição 1 ou 2, se eu passar para 0, ó, ele aumenta. Isso aqui foi concebido exatamente para que quando você fosse dirigir à noite, você deixasse uma luminosidade menor, e aí a partir do momento que você ligasse as luzes, ele diminuísse a intensidade, né? Mas como a intensidade do painel digital não é tão forte assim, praticamente ninguém usa isso aí. Eu nunca vi ninguém usar para diminuir a luz, né? Todo mundo deixa no máximo. É por isso que eu achei mais interessante essa iluminação mais forte, porque daí se você quiser uma coisa bem forte durante o dia, numa estrada, com sol, teto solar aberto ou capota aberta, e lá vem o cara do gás, batendo sol aí, você coloca ele no máximo e fica bem legal, tá? Fica bem interessante. Se caso você quiser dirigir aí à noite e estiver incomodando um pouquinho, você vem aqui e diminui. Ou seja, acaba fazendo com que o reostato seja realmente funcional, porque eu mesmo, no sistema original, não uso isso aí. E a maioria das pessoas que eu conheço também não usam, tá? A única coisa aqui, deixa eu desligar o carro, senão o som fica esquisito. A única coisa aqui é que provavelmente o Gilberto vai estranhar bastante, porque ele estava muito acostumado com a iluminação do jeito que estava, né?
mas a esposa dele com certeza vai agradecer bastante, porque ela tem muita dificuldade em dirigir esse carro aqui durante o dia. Ele me disse, né, que ela reclama muito e realmente estava muito difícil de enxergar, estava bastante difícil. O que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Eu vou passar o ISO da câmera para, acho que 100, vou colocar no mínimo que ele aceita aqui, ó. Vai ficar bem escuro, a gravação vai ficar bem escura, tá? Tanto que agora você consegue ver lá fora normal, aqui em cima você consegue já ver a árvore normal, e aqui fica um breu, ó. Dá pra ver quase nada, para ficar mais adequado para gravar o painel. Essa diferença de coloração que vocês estão vendo aqui é por conta da polarização de luz. O painel tá certinho, tá perfeito, mas dependendo do ângulo, ó, vocês podem ver aqui pelo contagiros, dependendo do ângulo, fica uma cor estranha no verde, tá? Ele parece que muda, mas não muda não. Ele tá completamente homogêneo, é a palavra certa, seria homogêneo. Tanto que, olha, eu venho para cá para esses medidores, eles ficam normais. Se eu venho para cá, fica uma cor estranha, mas isso aí vocês percebem no painel digital de vocês aí, é só olhar um pouquinho inclinado, vocês percebem que isso acontece e a câmera do celular evidencia bastante. E o vizinho não para de quebrar a parede. Bom, alguém pode perguntar dessa personalização. Essa personalização aqui já tinha nesse painel, não foi eu que fiz. É simplesmente um elemento vermelho junto com o acetato ali para dar essa coloração no final do RPM aí. Deixa eu colocar o celular aqui, ó, para ficar esse vermelhinho no final do RPM aí, a partir de 6 e alguma coisa. Eu colocaria a partir do 6. Mas é legal, tá? Eu vou ligar novamente para diminuir a intensidade e aumentar, porque o celular ele fica meio perdido no foco quando ele pega a luz de frente assim. Eu vou ligar novamente aqui, que agora com a câmera no mínimo, para vocês verem a diferença de luminosidade do reostato, né? Então aqui, ó, agora dá pra ver. É muita moto passando hoje. Dá pra ver que ele faz uma certa diferença, né? Tanto pelo reflexo aqui, né? Dá pra ver uma boa diferença aí. É isso aí, pessoal. Uma coisa é certa, o Gilberto vai estranhar um pouco o carro durante o dia, principalmente durante a noite, mas depois acostuma. Agora deu para perceber que fez uma boa diferença essa correia, né? Ela abraça melhor ali, não fica fazendo barulho. Infelizmente, eu não sei se é a qualidade das correias atualmente que não estão muita coisa, ou se são as polias um pouco mais gastas, ou se são ambos. Acredito que ambos. De qualquer forma, mesmo montando uma polia nova, e eu já montei todo o kit de polia nova, com correia nova, quando acabava pegando uma poça d'água que espirrava água ali na correia, né? Pega por baixo ali na polia, ele dava sempre uma patinada no alternador, dava uma cantada. É um mal do projeto, não que seja péssimo, não é isso, mas é um pouquinho deficiente, né? Pega só um cantinho da polia, é meio ruim. Assim que o PK1515 resolve o problema. E como vocês viram, o painel digital ficou completamente diferente. Agora com certeza dá para abrir o teto solar e dirigir numa boa durante o dia, mesmo com o sol meio que batendo ali no painel, vai dar para ver com muita clareza. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado pela confiança no meu trabalho e pela paciência em esperar a gente ter uma vaguinha aqui para conseguir fazer. Afinal de contas, eu faço um carro por vez, normalmente são coisas mais complicadas e acabam demorando. E pessoal, para vocês que ficaram até aqui, muito obrigado, se inscreve no canal, dá um like, dá uma força que isso ajuda bastante. Até a próxima, valeu!